O acordo existiu, mas não foi com o Mota. O Mota foi jogado de lado. O Mota já não é mais o presidente da Câmara. O Mota é agora o fantoche do colégio de líderes que está governando a Câmara dos Deputados. O Alcolumbre vai ser outro que vai em breve rodar. Agora, a oposição tem maioria com 41 senadores para tirar o Alcolumbre da presidência do Senado. Isso é um ponto do regimento do Senado, que a maioria, tanto no Senado quanto na Câmara, pode destituir o presidente da Câmara e do Senado, e já aconteceu. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixe o seu like e inscreva-se no canal. Enfim, surge a verdade por trás do acordo feito na Câmara. O deputado federal Sóstenes Cavalcante resolveu falar sobre o tal acordo que foi feito na Câmara dos Deputados para que os trabalhos fossem retomados após a obstrução que durou 2 dias no Congresso Nacional. O líder do PL, Sóstenes, explicou a verdade sobre o acordo da anistia. Atendo mais de 20 jornalistas por dia. Respeito o jornalismo sério, mas o que fizeram foi fake news. Mentiram dizendo que não há acordo para votar a anistia e o fim do foro. Há acordo sim, e foi feito com líderes da Câmara e do Senado, não com Hugo Mota. Se o acordo fosse feito com o presidente Hugo Mota, a esquerda iria nos acusar de chantagistas. Mas agora é hora de esclarecer. O acordo existe. A anistia será votada. O fim do foro também. Chega de distorção. A verdade tem lado. Estamos com ela. Fecha aspas. Embaixada dos Estados Unidos alerta aliados de Moraes. Estão avisados. Representação diplomática traduziu postagem feita por funcionário do alto escalão americano. Abre aspas. O ministro Moraes é o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. Suas flagrantes violações de direitos humanos resultaram em sanções pela Lei Magnitsky determinadas pelo presidente Trump. Os aliados de Moraes no judiciário e outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto. Fecha aspas. Veja o que diz o Metrópolis. Eu sempre lembrando que a impressão é que está um pouco difícil aumentar mais as tarifas. Não que seja impossível, né? Mas a tarifa brasileira de 50%. Já está suficientemente alta, né? Quer dizer, é a tarifa da Índia hoje, né? Agora, esse post aí da Embaixada dos Estados Unidos está muito claro que se houver outro passo do governo Trump, no sentido de sancionar mais o Brasil, será em relação aos ministros do STF, né, o próprio Moraes e os ministros do STF, né, e talvez políticos, né, os aliados de Moraes do Judiciário em outras esferas, e as outras esferas, obviamente, aí está se falando da esfera política, né, estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. Quer dizer, parece que estão preparando, né, ameaça aqui, estão preparando mais uma retaliação via Lei Magnitsky, né, e ao que consta, né, Andresa, há ministros bastante assustados com a possibilidade de serem incluídos nessa lei, né, que não é bolinho, né, não é bolinho. Né? Tanto com relação ao Supremo e o governo também, porque o governo pode interferir para que essas votações no Congresso, que são de interesse do Jair Bolsonaro, também caminhem, né? Ontem estava se falando muito que o projeto da anistia também iria incluir a reversão da inegibilidade do Bolsonaro. E tudo que o Donald Trump tem dito desde o início é que devolvam o Bolsonaro para as eleições de 2026. Então, um caminho para se dar ali um drible no Supremo Tribunal Federal, passa pelo Congresso e, claro, com negociações ali do governo. Então, eu acho que pode vir de tudo. E das tarifas, Mário, não quero dar ideia, espero que o Trump não esteja assistindo o programa nesse momento, mas ele pode voltar para a lista, né, do tarifaço, produtos que ele tirou
e que são caros aí para o Brasil, como o suco de laranja. Eu acho que eles não vão dispensar o suco de laranja, que todo dia eu digo aqui que tem gosto de Cebion, o suco de laranja dos Estados Unidos é ruim, mas é um mercado importante ali para eles, que a gente venda as nossas laranjas lá para os Estados Unidos. Então, assim, do Trump, acho que a gente pode esperar um pouco de tudo em todas as frentes, porque ele entende, né, que tanto o governo quanto o Supremo Tribunal Federal que estão impedindo que o Jair Bolsonaro volte ao jogo e outros assuntos ali que interessam ao governo norte-americano, como, por exemplo, as Big Techs e tal. Aí a lista do Trump é longa, como eles não vão conversar mesmo, então ele pode se divertir ali, né, atacando o Brasil como se ele estivesse num jogo, né, no War, em que ele é o dono da cadeira e o cara que pode levantar e deixar a gente falando sozinho sem nenhum remorso. Né? A coisa também que mostra a nossa insignificância, né, é que neste momento nós não estamos entre as prioridades do Trump, né? Se é que um dia a gente esteve, né? O Trump está mais interessado com a Rússia, né? O Trump está mais interessado com a China, né? Nós somos laranja, para ficar no produto, no aspecto cítrico, nós somos uma laranja muito pequenininha, né? Então vamos ver quando o Trump tiver tempo, pode ser até que seja hoje, né? Ou tiver distraído, né, ou querendo se distrair, ele dá uma atenção ao Brasil e solta mais um petardo aqui na direção do Florão da América, né? Olha como as coisas mudam rapidamente. Há pouco tempo atrás, nós acreditávamos que os deuses do Monte Olimpo, do Supremo Tribunal Brasileiro, eram inatingíveis, inabaláveis. Acima das nuvens eram incapazes de ficar chateados ou afetados por qualquer ação que pudesse ocorrer lá embaixo, na lama da servidão natural do ser humano. Só que isso mudou. Nós estamos vendo uma congruência de fatores acontecendo de vários flancos. Magnitsky nos Estados Unidos, depois visto, depois 41 senadores se posicionando favoravelmente ao impeachment, Eduardo Tagliaferro mostrando evidências de uma organização criminosa criada por Alexandre de Moraes, e tudo isso vai se avolumando, né? A prova forjada contra o Felipe Martins, o ato 301 dos Estados Unidos, tudo isso está se avolumando. Aí vai Alexandre de Moraes e determina a prisão domiciliar do Bolsonaro, e aí algo que a gente não via há anos. Milhões de pessoas vão para as ruas. Eles sentiram. E eu posso garantir para vocês, eles sentiram mesmo. Você se lembra dessa pessoa aqui? Essa aqui é a Basília. Ela era, eu digo era, porque ela foi demitida da CNN por não saber nem quais países o Brasil fazia fronteira e ter falado algumas asneiras. Essa jornalista que foi demitida da CNN acabou de fazer uma publicação que mostra o desespero que o STF se encontra. Até algum tempo atrás, as ameaças do STF, elas eram na escuridão da democracia brasileira. Elas não eram expostas à luz do dia. Só que como eles estão num momento de grande desespero, eles agora estão ameaçando o Congresso à luz do dia. Ministros do STF afirmam que vão levantar o mercúrio. Levantar o mercúrio quer dizer subir a temperatura. Contra o Congresso, se processo de impeachment de integrante da Corte avançar. A expectativa é de que processo, mesmo aberto, não seja aprovado. Caso contrário, magistrados destacam que podem dar andamento a julgamentos e investigações que estão pendentes contra deputados e senadores da Justiça. Eu repito, o STF está ameaçando o Congresso para que não sofra um impeachment, porque caso contrário, eles vão dar andamento a julgamentos e investigações ilegais que eles abrem de ofício, justamente para evitar que senadores e deputados façam isso. Aqui nós temos uma prova de que a justiça brasileira se transformou num cartel, uma máfia, um grupo de gangsters que não se importam um mínimo com o que está na Constituição, apenas em se perpetuarem no poder. Só que quem ficou mal nessa história é um cidadão chamado Davi Alcolumbre. Porque Davi Alcolumbre, se não agir agora com a maioria no Senado,
Primeiro, ele está declarando abertamente que não importa nem um pouco para a democracia, porque a maioria no Senado representa milhões e milhões de votos. E segundo, se ele não fizer nada, você pode ter certeza que ele se tornará um novo alvo de toda uma artilharia que a gente não consegue nem imaginar que está ali na mesa do presidente dos Estados Unidos por estar se tornando cúmplice e protetor de um violador de direitos humanos. Eu não queria estar na pele do Davi Alcolumbre agora. Mas é isso aí, pessoal. Vocês estão vendo. O STF está ameaçando o Congresso, usando uma interlocutora. Claro, uma jornalista sempre usam. Eu me surpreendi que não é a Daniela Lima, porque afinal de contas a Daniela Lima também foi demitida. Usando o jornalismo para dizer para o Brasil, ó, se vocês vierem com essa história de impeachment, nós vamos prender deputados e senadores. Que fique claro, vocês entendem agora a importância de nós aprovarmos o projeto de lei que tira o foro privilegiado? Os deputados e senadores devem ser investigados ou julgados por uma outra corte que não a nossa Suprema Corte, que abriu dezenas de inquéritos legais e que, dos inquéritos que estão abertos hoje, 78% é por palavras, não é por corrupção. Curioso, né? Gente, o que está acontecendo é o maior escárnio das nossas vidas, que essa geração já viu. Se a gente não puder reverter esse processo, sinceramente, eu não vejo outra saída para o nosso país, a não ser uma rebelião completa e parar o Brasil de norte a sul. Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do posicionamento do Alcolumbre e do Hugo Mota, tá? Porque os caras ficaram desesperados, né? Vocês lembram que ontem estava uma confusão danada, estava a Câmara ocupada, o Senado ocupado, e aí os presidentes tentando reocupar, tentando fazer a Câmara funcionar, um desespero completo, uma confusão danada lá em Brasília. E aí, o que aconteceu, né? Fizeram um acordo, tanto o Alcolumbre fez acordo quanto o Hugo Mota fez acordo, a gente vai falar aqui sobre os acordos, mas agora eles vieram com uma de macho. O Alcolumbre disse para os líderes, nem com 81 assinaturas eu pauto o impeachment de ministro do STF. Bom, matemática nunca foi o forte do Alcolumbre, né? Porque se tiver 81 assinaturas, vai ter a assinatura dele, né? Então, assim... Mas, enfim, o Alcolumbre é um idiota, todo mundo sabe disso. Vamos entender esse caso aqui, porque a situação pode ser mais complicada para o Alcolumbre, tá? E vamos falar também sobre a questão do Mota. O Mota negou para algumas pessoas que tenha feito o acordo, confirmou com outras pessoas que fez o acordo. Ninguém está sabendo o que está acontecendo, mas eu vou explicar para vocês. O acordo existiu, mas não foi com o Mota. O Mota foi jogado de lado. O Mota já não é mais o presidente da Câmara. O Mota é agora o fantoche do colégio de líderes que está governando a Câmara dos Deputados. O Alcolumbre vai ser outro que vai em breve rodar. E com relação à palavra com R que o rapaz usou no apelido aí, eu quero esclarecer que eu não posso falar essa palavra, porque se eu falar essa palavra, aparece um aviso aqui no YouTube dizendo que é uma teoria da conspiração e não sei o que lá, e é uma teoria da conspiração idiota. Eu nunca tive problema de fazer piadinha, o pessoal sabe disso. O problema é que com a decisão do STF eu tenho que tomar mais cuidado. Então um monte de termos eu vou parar de usar aqui, porque infelizmente eu me sinto tolhido pela decisão do STF. Eu não posso fazer o meu canal ser visto pelo YouTube como um canal de risco. O YouTube vai limar os canais de risco. O risco jurídico existe. Vai ter uma avaliação lá do YouTube sobre o risco jurídico de cada canal. Então eu não quero ter mais tagzinhas dizendo que não sei o que lá, não sei o que lá, do povo lagarto e não sei o que lá. Então eu não posso falar a palavra com R, mas lamento muito informar vocês sobre isso, né? O Alcolumbre diz a líderes que nem com 81 assinaturas eu pauto o impeachment de ministros do STF. Então ontem estava um desespero completo, ninguém sabia o que fazer, o pessoal da esquerda pressionando o Hugo Mota e o Alcolumbre que tem que ter normalidade, não sei o que lá, porque estava o STF desesperado, o Alexandre de Moraes desesperado, o Lula desesperado e ninguém conseguia fazer o Congresso funcionar e não vai conseguir, tá? Porque continua uma briga muito grande da oposição contra o Congresso, né? Aí, o que aconteceu? O Alcolumbre fez algum acordo com o pessoal aceitou sair da mesa e beleza, começaram os trabalhos lá. Teve até uma aprovação de um projeto que não teve problema para ninguém, que era o projeto de aumentar a isenção de imposto de renda para 2 salários mínimos. Não é ainda aquele projeto do Lula de isenção até 5 mil reais, né? Enfim, teve algum acordo. Qual que foi o acordo? A gente não sabe. O que está havendo com o Alcolumbre é pressão de tudo quanto é lado. O Alcolumbre não sabe para onde ir. E ele está com medo dele entrar na Magnitsky, porque existe essa possibilidade certamente. Ele está com medo da pressão do STF, que ameaçou prender ele, os capangas dele lá no Amapá,
Porque sim, o Alcolumbre é um corrupto, todo mundo sabe disso, né? E é por isso que esse pessoal fica confortável com essa corrupção toda no Brasil, né? Porque o cara corrupto é fácil deles controlarem. O cara tá com corrupção, se ameaça prender ele, pronto, resolvido o problema, né? Acabou que o Alcolumbre e o Hugo Motta tiveram que dizer para a imprensa que continuou tudo certo, que estamos definindo, estamos mandando em tudo e não sei o que lá. Mas a verdade é que todo mundo já viu que eles perderam o controle. Perderam o controle aqui. Olha só o que disse aqui a Basília Rodrigues, que é jornalista da Globo, tá? Jornalista da Globo aqui, ó. Ministros do STF afirmam que vão levantar o mercúrio contra o Congresso se o processo de impeachment de integrante da corte avançar. Expectativa é que o processo, mesmo aberto, não seja aprovado. Caso contrário, magistrados destacam que podem dar andamento a julgamentos e investigações que estão pendentes contra deputados e senadores na justiça. Isso daqui se chama chantagem, né? Aberta, né? Recado desses ministros do STF para o pessoal do Congresso. Recado particularmente do Alexandre de Moraes, que é o cara desesperado nesse momento. Eu estou falando para vocês que o resto do STF já está até querendo que saia uma solução com o impeachment do Alexandre de Moraes, com uma solução mais... porque pelo menos resolve o problema. Neste momento, os ministros do STF estão mais preocupados com Alexandre de Moraes do que com o Congresso, com o impeachment, com esse tipo de coisa, né? Mas o recado do Xandão tá dado aqui. É um recado absurdo, né? Em país normal nenhum do mundo, as pessoas aceitariam uma chantagem explícita desse tipo contra o Congresso. Mas aqui no Brasil isso virou padrão da esquerda do Alexandre de Moraes contra os senadores, né? Isso vai mudar alguma coisa? Isso mostra o porquê que o Alcolumbre está ali investido, não nem com 81 assinaturas, o que seria um contrassenso, porque ele é um dos senadores, então teria no máximo 80 assinaturas, né, o Alcolumbre. Ou você mesmo assinaria e depois voltaria atrás, né? Enfim, não tem lógica isso daqui. Agora, a oposição tem maioria com 41 senadores para tirar o Alcolumbre da presidência do Senado. Isso é um ponto do regimento do Senado, que a maioria, tanto no Senado quanto na Câmara, pode destituir o presidente da Câmara e do Senado, e já aconteceu. Vocês lembram do caso do Severino Cavalcante, lá em 2005, 2006? Ele foi aprovado para presidente da Câmara, e aí teve uma rebelião grande na Câmara, o pessoal ia destituir o Severino. Aí, quando ele viu que era inevitável, ele renunciou ao cargo de presidente da Câmara, né? Então, mas o Severino Cavalcante é um caso desse, pode acontecer no Senado de novo, o pessoal pode votar e destituir o Alcolumbre. Existe essa possibilidade, com 41 votos você destitui o Alcolumbre, né? A mesma coisa com o Hugo Motta, se tem uma maioria tão grande na Câmara contra o Hugo Motta, é possível destituir o Hugo Motta. E aí que mostra o problema que eu falo para vocês. O governo estava contando com esse poder institucional, não porque a gente controla o líder da Câmara, controla o líder do Senado, então nada vai acontecer, não sei o que lá. O problema é que eles estão desrespeitando o povo brasileiro. O povo brasileiro que está apoiando os deputados contra o STF não vai aceitar esse troço. Por mais que o Alcolumbre não queira pautar o impeachment, coisas podem acontecer nesse caso, né? Vão acontecer? Eu não sei. Eu acho que está mais perto de fazerem o tal do grande acordão que está sendo costurado lá em Brasília. Mas pode acontecer, é verdade que pode acontecer. Esse é o problema também do Hugo Motta, que tem o mesmo problema. Tem uma maioria na Câmara já contrária a ele, que pode derrubar ele, pode reiniciar todo o processo da Câmara, né? Aqui, ó, Hugo Motta nega negociação com contrapartida de oposição e fala em providências. Então ele diz que vai fazer providências e não sei o que lá, que ele não fez acordo com ninguém e que não tem acordo para votar nada. Só que o que aconteceu na verdade? Por que tem jornais falando que teve acordo e outros jornais falando que não teve acordo, né? O Hugo Motta está dizendo que não teve acordo, mas olha só, os bastidores e os participantes da reunião que excluiu o Motta e encerrou a crise na Câmara. O acordo foi com o Colégio de Líderes. O Colégio de Líderes decretou esse acordo que vai votar a anistia semana que vem. Não foi o Motta. O Motta praticamente agora é uma figura, é uma rainha da Inglaterra lá no Congresso. Ele não tem mais poder nenhum. O Colégio de Líderes já decidiu que vai votar a anistia. Por quê? Porque se não votar vai tirar o Motta. Pronto, resolvido o problema. Foi a maneira que tiveram para acertar a crise, né? O Motta estava irredutível, porque está com medo do pai dele ser preso lá na Paraíba. De novo, é a mesma situação aqui, ó, do remover o mercúrio, levantar o mercúrio contra o Congresso e coisa e tal. Levantar o mercúrio, você sabe por quê, né? Em lugar que tem extração de ouro, né? Costuma acumular mercúrio no fundo do rio, né? E do jeito que está é perigosíssimo, porque mercúrio é altamente tóxico.
Mas é muito pior se você for lá e mexer nesse negócio, que você mexer nesse negócio, aí o mercúrio vai para a água, aí mata peixe, mata tudo. Então é melhor deixar o mercúrio lá no fundo do rio, né? É a lama no fundo do rio, impregnada com mercúrio, deixa quieto, não mexe no lamaçal da corrupção lá, porque tem para todo mundo, tem corrupção para todo mundo lá na Câmara e no Senado. Mas enfim, o problema é esse, né? O acordo foi feito pelos líderes de partidos. O Mota não fez acordo, mas os líderes fizeram. E vai ter a votação da anistia. Por quê? Porque, lembra, o pessoal tem essa ideia de que não se cumpre acordo lá em Brasília. A verdade é a seguinte, o Hugo Mota desrespeitou essa regra e está pagando o preço por isso. Porque em Brasília, normalmente, quando você faz acordo, você cumpre. É muito difícil. Um deputado que não cumpre acordo que é feito, que não honra a palavra, não tem futuro na política. A política é acordo, meu amigo, é acordo de cima e embaixo, do primeiro ao último dia. Se tu começa a prometer coisa e depois não cumprir, você se ferra, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum na política. Então, essa é a situação lá do Hugo Mota. Tá? Teve acordo? Teve. Com o Hugo Mota? Não. Teve acordo com o colégio de líderes, o que é muito pior do que com o Hugo Mota. O Hugo Mota agora, se continuar batendo no pé e falando que não vai ter votação da anistia, vai ser tirado de lá. Ele pode escolher agora entre prender o pai dele ou ele perder tudo e ainda pegar uma Magnitsky ainda em cima, né? Aqui, ó. Motim bolsonarista fragiliza a Mota, exige intervenção de Lira. O Arthur Lira entrou na parada. E o Arthur Lira entrou na parada e falou, olha só, temos que votar a anistia, não tem jeito. O Arthur Lira que costurou esse negócio. Meu amigo, Hugo Mota já era, acabou o Hugo Mota, não tem mais governo. Ele está pagando o preço de não ter honrado o acordo que ele fez lá no início da presidência dele, de que votaria a anistia se tivessem os votos para a urgência da anistia. Juntaram os votos da anistia, ele não quis honrar o acordo, ele está pagando um preço, ele acabou a carreira política do Hugo Mota, pode ter certeza, né? Aqui, ó, motim na Câmara, caso de polícia. Os esquerdistas estão uma arara. Por quê? Porque a direita venceu, a oposição venceu essa parada. De fato, houve o acordo com o colégio de líderes. Mas o pessoal falando, não, mas o Hugo Mota negou, ele não negociou nada. É porque agora ele não tem mais importância nenhuma, ele deixou de ter relevância para a Câmara. E o Alcolumbre, embora esteja batendo no peito e falando que não vai votar, ele pode muito bem virar e falar, não, beleza, não vou votar, mas vou pegar uma licença aqui, que eu tô precisando tratar o meu dente aqui, ó. O tio do cachorro do meu primo precisou de internação, vou ficar uns dias lá cuidando dele, vou passar para o meu primeiro vice-presidente aqui e pronto, pode fazer isso. Eu não vou pautar, mas o meu vice-presidente pode pautar. Pode ser que seja uma coisa, tanto o Hugo Mota quanto o Alcolumbre. O que eles vão fazer, eu não sei. Que tá uma confusão lá em Brasília, está. E, de novo, isso é positivo pra gente, porque a situação anterior é que tá todo mundo confortável com o que estava acontecendo. Agora não tem mais ninguém confortável em Brasília. Tá tudo uma bagunça completa aquilo lá. O que vai resultar disso, eu ainda não sei. Mas o Alcolumbre e o Hugo Mota meio que já não valem mais. Por que não valem mais? Justamente porque decidiram desrespeitar a maioria das casas. Não dá para jogar dessa forma esse jogo.